Vamos falar do Flamengo. Paulo Souza, a era Paulo Souza no Ninho do Urubu. Vamos lá com a Roberta Barroso, porque parece que a galera tá gostando do estilo do novo Mister, Roberta. Boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, para o Zupac, para os amigos do Sport Center e também para o fã de esporte. Isso mesmo, está aprovada. O saldo dessa era Paulo Souza é bem positivo. Os jogadores estão satisfeitos com o trabalho do novo Mister. E olha que ele é bem exigente, cobra bastante. Os treinos geralmente são em dose dupla, inclusive nessa sexta-feira o treino vai ser em período integral, começando 8 horas da manhã, com marcação de ponto. Essa que foi uma exigência também do Paulo Souza, e ele que chega bem cedinho no CT, a gente pode dizer que ele chegou 1 hora antes até desse horário marcado, de 8 horas da manhã, então ele chega no CT por volta de 7 horas da manhã, acompanha ali tudo de pertinho, e a informação que eu tenho é que ele é um dos últimos também a deixar o clube, fica até tarde trabalhando, está mergulhado mesmo nesse universo no Ninho do Urubu e tem agradado bastante os jogadores. A informação também que eu tenho é que os treinos eles não são tão curtos porque ele integra a parte física, técnica e tática em todas as atividades. A gente pode falar de intensidade e muita cobrança. E aí, quando a gente fala do nível de cobrança, não tem como a gente não lembrar do técnico Jorge Jesus. Inclusive, me recordo muito bem dos treinos do Jesus no Ninho do Urubu, a intensidade, a cobrança que ele pedia dos jogadores. Lembro bem do Jesus correndo junto com os atletas, e até uma foto que chamou bastante atenção nessa semana foi o Paulo Souza correndo ao lado do Gabigol, uma foto do Alexandre Vidal, que é o fotógrafo do Flamengo. Mas os jogadores estão bem satisfeitos com todo esse trabalho, e lembrando que quem chega atrasado pode ser multado, mas o elenco do Flamengo tem gostado bastante. A gente traz agora aqui a palavra do auxiliar Vitor Sanches para falar um pouquinho dessas 2 semanas de trabalho dessa nova comissão técnica. Esta primera semana queríamos tener el contacto con los jugadores, poder vivir un poco cómo era con el equipo. La verdad es que los jugadores han mostrado una actitud excepcional y estamos muy contentos con esta primera semana, que hemos intentado dar 3 pinceladas sobre algunos conceptos que considerábamos básicos más a nivel general y bueno, hemos podido introducir solo un par de conceptos algo más específicos para tanto la línea defensiva como el ataque, pero muy satisfechos con esta primera semana. Bueno, en esta segunda semana estos objetivos generales que tuvimos en la primera los vamos a continuar desarrollando, y en las partes más específicas ir creciendo más con un poquito más de juego real para poder ver qué se interpreta y qué se tiene que corregir todavía de lo que vamos explicando. Tá, então, portanto, o Vitor explicando esse primeiro trabalho, esses primeiros dias, né, no Ninho do Urubu, a comissão técnica também muito satisfeita. Hoje o técnico Paulo Souza acompanhou de pertinho também o jogo-treino contra o Boa Vista. O jogo-treino com atletas da equipe alternativa, os mais jovens, que são os atletas que vão disputar o campeonato estadual. Inclusive, isso já estava decidido antes da chegada do Paulo Souza, que o Flamengo ia com uma equipe mais jovem no estadual, estreia contra a Portuguesa na semana que vem. Então, quem vai comandar a equipe vai ser o Fábio Matias, que é o técnico do Sub-20, mas o Paulo Souza está de olho, viu, inclusive hoje, esse Flamengo alternativo vencer o Boa Vista por 5-4 no Ninho do Urubu. Edu. 5-4, show de gols. Daqui a pouco a gente volta para falar do mercado, Roberta. Mas vamos conversar aqui um pouco sobre essa chegada, a intensidade. Aliás, é uma palavra que o Tite gosta muito. Tá na moda, tá na moda. E, pelo jeito, os jogadores identificaram no Paulo Souza uma semelhança com o Jorge Jesus e estão aprovando por isso. Eu já falei isso aqui em outro momento, Edu. Quando o Flamengo contratou o Renato, o Flamengo contratou o anti-Rogério, porque os métodos do Rogério, exigentes demais em alguns momentos, gerou desgaste no ambiente do Ninho do Urubu. Quando o Renato cai, o Flamengo contrata o anti-Renato. Então o Flamengo tem buscado sempre o antídoto ao técnico anterior, que gerou desgaste e não deu certo, né? Então o Flamengo contrata o anti-Renato. Enquanto um técnico, o Renato, foi criticado internamente porque em um outro treino dos reservas ele nem foi, o outro técnico chega às 7 da manhã, bota lá bilhete de ponto para todo mundo e é exigente. Enquanto um técnico era criticado internamente pela falta do detalhe no trabalho de campo,
O outro traz um telão e é elogiado pela intensidade no trabalho de campo. Então, a diretoria percebeu o que faltou e foi buscar o antídoto, que num primeiro momento dá super certo. A partir do segundo momento, do médio prazo, aí depende da qualidade do trabalho desenvolvido. E é claro que remete-se à exigência ou à prática mais intensa dos trabalhos do Jorge Jesus, porque são metodologias, são escolas minimamente semelhantes, né? Em todo esse preparo. E se os jogadores perceberem que isso vai fazer o Flamengo render melhor do que vinha rendendo, ninguém vai reclamar de acordar cedo, ninguém vai reclamar do ponto de não ter o celular ou de o telão. Porque eles precisam que o Flamengo, eles jogadores também, precisam que o Flamengo volte a jogar o seu melhor nível. Eles têm que dar mais, eles sabem disso, mas sabem também que quem os comanda pode dar mais. Isso não rolou em 2021, o novo mister vai tentar fazer, através da intensidade, rolar em 22. Tem aquela imagem, o elenco inteiro, 26 jogadores, assistindo numa televisãozinha. O cara nem enxerga direito o que tá passando lá. Aí você olha num telão Aí, assim, ó. É o Paulo Souza aqui. Você vê, ó, tá ali, ó. Tá vendo? Não tem desculpa, não tem míope que não enxergue. E é o que eu sou míope, eu tô vendo aí, ó. Paulo Então, Souza o bem telão vestido. é uma coisa, é ótimo. Todo mundo vai enxergar. Sim. Né? E é o método dele. Não importa, mas é bobagem. É o método de trabalho dele. E ele tem que trabalhar como ele quer trabalhar. Ponto final. É verdade, Roberta, que o time português se interessa por um jogador do elenco e aí pode facilitar o negócio? Edu, é verdade sim, de acordo com o jornal português A Bola. Esse jogador, que é de interesse de um time português, do próprio Benfica, é o Ramon, lateral esquerdo. Segundo o jornal A Bola, ele interessa ao Benfica e também interessa a outros 2 clubes europeus, o Granada e o Basel. Só que o Ramon, ele tem 20 anos, ele seria até reserva do Filipe Luís, né? O Filipe Luís é o titular dessa equipe de Paulo Souza e a multa dele é bem alta, em torno de 50 milhões de euros. E o Ramon tem contrato até dezembro de 2025. Mas seria, assim, quem sabe, uma jogada para chegar também o Everton Cebolinha no Ninho do Urubu. Mas tudo isso também, Edu, depende da saída do Michael, que ainda não aconteceu. O Flamengo segue negociando com o Al Hilal, tenta subir a proposta pelo Michael, porque o Flamengo tem 80% dos direitos desse jogador, gostaria de receber os 100%, mas não tem jeito, vai ter que dividir essa fatia aí. O Goiás tem 5% dos direitos, o Michael até já abriu mão dos 15% que ele tem, então o Flamengo tentando subir essa proposta do Al Hilal. E aí, com o Michael saindo, aí sim o Flamengo olharia aí para o mercado, olharia para o Everton Cebolinha, segundo o jornal português A Bola também. Esse jogador do Benfica seria de interesse do técnico Paulo Souza. E vale a gente lembrar também que o Cebolinha, quando ele foi para o Benfica, foi um pedido do técnico Jorge Jesus. Acaba estando algumas coisas interligadas. Mas é isso, o Flamengo está no mercado, mas o mercado também está de olho nos jogadores do Flamengo. O rubro-negro ainda tenta manter também o Andrés Pereira junto ao Manchester United, está tentando comprar esse jogador. Mas 20 de janeiro e o Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação, Edu, mas está de olho no mercado. Vamos aguardar. Como falamos de Paulo Souza, Jorge Jesus, vou falar obrigadinho, como eles dizem lá, Roberta. De nada, um beijo, Edu. Beijo. Ô, Zupac, são negócios diferentes, né? O interesse no Ramon, o Cebolinha, mas de repente dá match um negócio desse, né? Teoricamente, sim, né? O Flamengo é muito fácil linkar o nome do Flamengo a qualquer jogador de alto nível no mercado, porque o Flamengo é um clube que vem agindo bem, porque tem capacidade financeira para isso. Então o Flamengo vem sendo um clube ativo no mercado. E ao saber que o Flamengo está perto de vender um jogador de determinada função, é natural que outros jogadores dessa mesma função sejam linkados ao Flamengo. Isso já aconteceu com o Soteldo, que aparentemente vai jogar no México, vai trocar o Toronto pelo Tigres do México. Isso já aconteceu com o Ferreirinha, que teve o seu contrato renovado. E isso acontece agora com o Everton Cebolinha, que não veio de uma boa temporada no Benfica e que para o próprio Everton Cebolinha é muito positivo que se fale que o Flamengo quer contratá-lo. Até para o Benfica
tentar valorizá-lo mais ou pensar se não vale a pena utilizá-lo de uma melhor maneira, de alguma outra maneira, tentar recuperar um pouco esse investimento alto que o Benfica fez, porque é pouco provável que o Flamengo pague o que o Benfica pagou, né? 20 milhões de euros, não faz sentido. Vou vender o Michael por 8 de dólares e vou gastar 20 de euros no Cebolinha, que nem sabemos se titular vai ser pela concorrência, embora seja um grande jogador. Então, natural que nesse momento muito se especule acerca do Flamengo. O Ramon é uma joia, um talento. Não ficaria surpreso se o Ramon, ao longo da temporada, desbancasse o Filipe Luís. Claro que o Filipe é mais jogador do que o Ramon, mas a curva de carreira de ambos não torna essa hipótese algo tão impensável, dependendo de como as coisas acontecerem. Então também não acho que o Flamengo vai se desfazer fácil do Ramon. O Ramon é um ativo do Flamengo que vai valer muito dinheiro, porque ele é muito bom jogador. 20 anos só, sempre mostrou Talentoso. muita personalidade. Talentoso. André Kfouri, volte aqui, companheiro. É isso, né? O Flamengo, o Marcos Braz fala de gelo no sangue. Gelo no sangue. Gelo no sangue. Sangue no gelo é meio macabro, né? Mas está tendo muita calma o Flamengo? Não me parece, André. Acho que vai piano e vai estudando as possibilidades no mercado. O que você acha? A minha impressão é que a questão da comissão técnica era uma prioridade absoluta, né? Tanto que os caminhos ali na viagem a Portugal foram se multiplicando porque as coisas não deram certo e não aconteceram como o Flamengo imaginava que aconteceriam ou gostaria que acontecessem. Mas esse problema resolvido com a comissão técnica do Paulo Sousa iniciando o trabalho, as coisas se encaminham para que o Flamengo tenha um 2022 como deve ter. O elenco não tem tantos problemas assim. E eu não estou nem partindo daquela premissa que todo elenco de um clube de futebol pode ser melhor. Sempre há como mexer em alguma coisa, sempre existe uma substituição que pode tornar o seu time ainda mais valioso em todos os sentidos. Mas eu não vejo o problema, eu não vejo o Flamengo precisando contratar jogadores, eu não vejo alguma ou qualquer necessidade de ceder a essa pressão que a gente já comentou aqui quando falava do Palmeiras recentemente, de que é preciso fazer barulho, é preciso criar essa espuma, é preciso trazer nomes para que o torcedor que acompanha o futebol um pouco mais de longe entenda que os diretores, os executivos estão trabalhando e o clube está andando para frente. Eu não vejo assim. Em relação a Ramon, Filipe Luís, me parece que a trajetória do Filipe Luís como jogador está bem traçada por ele individualmente, com o seu desejo de ser treinador. A gente falava agora há pouco do Alex, né, do próprio Rogério Ceni. O Filipe Luís vai trilhar esse caminho também. E o Flamengo, evidentemente, está muito bem informado a respeito dos planos dele. Curioso até, como nós já comentamos também, em relação ao sistema que o Paulo Sousa normalmente utiliza, como o Filipe Luís será sob o Paulo Sousa no Flamengo e como o resto do time vai se adaptar a essa situação. Não será uma equipe que usará laterais de maneira convencional, pelo menos a princípio, pelo menos aparentemente, né? E essa é uma das questões a respeito do time que nós vamos começar a conhecer as respostas quando o Flamengo puder já atuar nesse ano de 2022. Então eu não teria pressa, eu não acho que o Flamengo tem grandes carências e, como eu disse no início, solucionar a pergunta maior de todas: quem vai comandar o time? Quem será o treinador? Era a principal missão da diretoria de 2021 para 2022.